tribulação produz a perseverança produz a virtude comprovada, a virtude comprovada produz a esperança não decepciona, a esperança não decepciona, a esperança não decepciona, pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no capítulo 13 da Carta de São Paulo aos Romanos. Nos versículos 8 a 10, São Paulo nos recorda que toda lei se resume no amor. Quem ama verdadeiramente não faz mal ao próximo e por isso já cumpre todos os mandamentos. O amor é a plenitude da lei, porque vai além da obrigação externa. Ela nasce do coração e se expressa em gestos concretos de cuidado, respeito, fraternidade. Amar é colocar o outro no centro. Vamos então fazer a nossa oração inicial, nos preparando assim para ouvir a palavra de Deus. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona, quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico que ilumina a nossa reflexão de hoje está na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 10. Quem irá proclamar para nós será a Joana Dark, de Betim, Minas Gerais. Ouçamos então com bastante atenção e amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em servir o irmão, seguindo os preceitos de Deus que ensinou. Verá as maravilhas de Deus o Senhor, porque feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento,
Todos resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Após olhar para as relações dentro e fora das comunidades, Paulo exorta a busca do fundamental para que todo tipo de relação possa gerar vida: o amor. O amor é a raiz de tudo que deve ser feito e o modo pelo qual tudo deve ser feito. Paulo sintetiza isso com uma frase lapidar: não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Diante disso, a gente se pergunta: essa dívida que contraímos com o nosso próximo é pagável ou impagável? Temos crédito ou débito? A resposta a essa questão fica mais clara à luz do tema central da carta aos Romanos. O tema central é este: a humanidade toda tinha em relação a Deus uma dívida que jamais poderia saldar, pois o ser humano não reuniu condições para se salvar ou se justificar por força própria ou em vista de seus méritos. Diante disso, Deus intervém com a grande novidade. Ele anistia a humanidade inteira, salvando-a em Cristo Jesus morto e ressuscitado. Para a humanidade não resta senão um gesto capaz de responder a esse amor inesperado, esse amor extraordinário: acreditar em Jesus e procurar responder com a mesma intensidade ao amor que ele manifestou. Paulo sabe disso e mostra em que consiste amar a Deus e ao seu Filho. Quem ama o próximo cumpriu plenamente a lei, de fato os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, e todos os outros se resumem nessa sentença: ame o seu próximo como a si mesmo. Note-se que em todo esse trecho não se menciona Deus. Tem-se a impressão de que esteja faltando algo, mas não está, porque não há muitas formas de amarmos a Deus. Aliás, há uma só, que é amando o próximo, cada pessoa, do jeito que ela é, pois sabemos que ninguém escolhe o próximo para amá-lo. Ele simplesmente se apresenta como dom de Deus e também como desafio à nossa capacidade de amar. Nesse sentido, todos somos devedores de uma dívida impagável, a não ser que sejamos capazes de gestos gratuitos, como os de Jesus, que se entregou totalmente por amor. Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada. Saudação franciscana a você, querido irmão, querida irmã, paz e bem. No texto de hoje, Paulo fala à comunidade sobre o amor e o apresenta como condição essencial para o seguimento de Jesus. Ele mostra à comunidade que o amor é o distintivo dos seguidores de Jesus. O Evangelho é sempre muito claro ao afirmar que o amor é a medida com que seremos julgados. O amor é a condição para permanecermos em Deus. Ou seja, o sinal, então, pelo qual seremos reconhecidos como sendo seguidores de Jesus é a capacidade de amar-nos uns aos outros. Infelizmente, erroneamente, temos insistido em ser reconhecidos como cristãos pelo apego aos ritos, às normas e doutrinas, e descuidamos do principal, do mais importante, do fundamental, que é o amor. A partir dessa reflexão, poderíamos nos perguntar: por que fracassamos naquilo que é a essência do Evangelho? Por que nos dizemos seguidores de Jesus, que é a visibilização do amor do Pai, e insistimos num estilo de vida que destila doses mortais de indiferença, preconceito, intolerância, julgamentos? Vivemos tempos de ira e de ódio, expressões de um fundamentalismo e de um fanatismo que esvaziam toda a possibilidade da vivência do amor. Estamos nos acostumando a ver o ódio e a vingança como um espetáculo a mais. O reino não se espalha por meio de propagandas e muito menos por meio de armas. O reino se espalha pelo contágio, porque o amor é contagioso. Peçamos então a Deus a graça da conversão, que Ele nos ajude a recuperar
nossa essência, nossa humanidade. Está em nós a luz do amor que vai vencer. Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida aqui está. Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida aqui está. Quem ama a Deus está unido ao seu irmão, não há por que ficar com medo e sem saber. Quem ama a Deus está unido ao seu irmão, não há por que ficar com medo e sem saber o que vai ser do mundo amanhã. Quem da fome vai sobreviver. Está em nós a luz do amor que vai vencer. Está em nós a luz do amor que vai vencer. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de amarmos sempre, amar o próximo como a nós mesmos. Assim estaremos manifestando o nosso grande amor a Deus. Que Nossa Senhora do Carmo interceda por todos nós e que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.